melhor aqui é trocar. Essas pessoas aqui, diz Judas, olha, eu estava escrevendo para vocês, eu ia compartilhar justamente sobre isso, o Evangelho, a obra consumada, a graça do Senhor, o favor imerecido. Mas aí, irmãos, chegou ao meu conhecimento coisas que estão acontecendo. São pessoas terríveis, dissimuladas, que se infiltraram e estão trocando a graça do nosso Deus por libertinagem. Trocando uma coisa por outra. Essa palavra é usada por Paulo lá em Gálatas, capítulo 1. Quando Paulo diz, olha, ainda que um anjo apareça do céu, pregando um evangelho que vai além desse que vocês receberam, seja anátema. E aí Paulo diz, por gentileza, Gálatas 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. E Paulo diz para os Gálatas, admira-me, estou perplexo, admirado, que vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. A palavra ali, passando no original, é a mesma lá de Judas, aqui traduzida como passando, mas na verdade eles estão trocando, porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Então os Gálatas, eles estavam trocando o evangelho da graça por outro. Verso 7 diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, mudar, transformar o evangelho do Senhor Jesus. Preste atenção, os Gálatas tinham um problema, era gente que queria trocar o evangelho da graça pela lei. É o pessoal legalista, é o pessoal da proibição. Paulo fica perplexo, mas lá em Judas é um outro tipo de gente. É alguém que ouve falar da graça e quer usar a graça como justificativa teológica para um comportamento libertino. A graça de Deus não é autorização para você fazer o que você quer. Por isso Judas se apresenta como servo. Eu não faço o que eu quero. Eu não ando pelos caminhos que eu entendo ser melhor. Eu fui comprado, não sou mais meu. O mesmo sangue que me lavou, me purificou, me livrou da condenação, também me comprou para Ele. E eu agora, uma vez comprado, não sou mais meu, eu pertenço a Ele. E essa é a verdadeira liberdade. Aquele que faz o que quer ainda é escravo da carne, é escravo do pecado e até do diabo. Porque ele julga que o querer dele é liberdade, mas não é. O querer dele é apenas a vontade do pecado contra a vontade de Deus. Mas feliz é aquele que diante de qualquer circunstância, ele se curva, ele dobra a cerviz, ele se ajoelha, e ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha. Esse é livre, esse se levanta na liberdade dos filhos de Deus. Quantos dizem amém? Então, Judas começa a falar a respeito desse pessoal aqui. E ele então, no verso 11, ele faz uma descrição desses caras. E ele usa 3 personagens ou 3 momentos da história do Velho Testamento para definir essas pessoas que trocam a graça por outra coisa. Que trocam a graça por um tipo de libertinagem, do tipo faz o que você quiser. Ele diz, ai deles, ai de... Toda vez que a Bíblia fala ai, é coisa muito séria. Jesus pronunciou ai contra os fariseus. Judas está aqui pronunciando mais um ai. Ai deles, porque o dia do julgamento vem. O dia do ajuste de contas vem. E alguém que perverte o evangelho vai prestar conta. Vai prestar conta. Deixa eu abrir um parênteses para você aqui, com muito amor e carinho. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu amo os irmãos. Eu amo os divorciados. Todos os divorciados. Eu entendo perfeitamente a sua luta. Entendo perfeitamente que você não se casou para se separar. Aconteceram coisas na sua vida que estavam além da sua capacidade de lidar. Eu entendo isso perfeitamente. E não te condeno. Jamais. Eu nunca cumprimento alguém dizendo a paz do Senhor, se é casado ou divorciado.
Eu jamais pergunto as coisas que acontecem na cozinha. Quando eu conheço alguém, eu fico na sala, só. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu não estou aqui para julgar a sua vida nem o seu passado. Jamais. Mas qual o problema que às vezes acontece? É que ao fazer isso, alguns irmãos querem que eu passe a ensinar algo que a Bíblia não ensina. Eu não posso simplesmente criar um ensino. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não posso chegar aqui e dizer, a Bíblia fala isso aqui, mas eu acho que o melhor para esse tempo, dado o contexto histórico, é isso. Eu não faço isso, sabe por quê? Eu acredito muito na visão dos vencedores. Quantos creem também aqui? Jesus disse lá em Mateus 5, qualquer que violar um destes mandamentos, ainda que o menorzinho de todos, e ensinar para os outros, ele não vai para o inferno. Ele apenas será considerado mínimo quando o reino chegar. Eu não quero ser considerado mínimo. Então não sou eu que ensino. Eu apenas repito o que a palavra de Deus diz. E todos nós deveríamos fazer isso também. Então nós não cremos em segundo casamento. Mas pastor, o que você vai fazer então com os divorciados? Eu não faço. Eu sei que há um lugar na graça de Deus para eles. Eu sei que há um lugar na graça de Deus para abençoá-los e restaurá-los. Mas não é porque eu creio na graça de Deus que eu vou querer ser o mínimo no reino dos céus. Não vou. Eu vou ensinar a palavra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu detesto que pessoas se embriaguem. Detesto. Eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Em nome de Jesus nunca vou ficar. Porque isso desagrada o Espírito Santo. Mas não é porque eu detesto a embriaguez que eu vou agora ensinar que a Bíblia proíbe a bebida quando ela não proíbe. Entendeu? Então eu preciso de falar o que está na palavra. Cada um de nós tem que falar o que está na palavra. Nós nos submetemos à palavra de Deus. Sim, mas tem muitas interpretações. É possível. Mas fique com o sentido simples da palavra na sua vida. Quantos querem a palavra na sua vida? Ao dizer tudo isso, eu quero dizer que todos são amados. O pecador mais terrível é amado. Mas nós não amamos o pecado. Você consegue separar? Eu consigo. Alguém me disse há algum tempo atrás, é muito estranho esse negócio de amo o pecador, mas odeio o pecado. Eu falei, não é estranho. É perfeitamente legítimo. Quando eu vejo uma criancinha careca, sofrendo de leucemia, eu consigo odiar o câncer. Quantos conseguem também? Eu consigo odiar o câncer e amar profundamente aquela criancinha. Quando eu vejo um homem também, sabe, destruído no pecado, na escravidão do diabo, eu consigo ficar indignado com o diabo e com o pecado. E consigo olhar para ele com amor e compaixão. Quantos conseguem também? É isso que o Senhor quer. Amamos as pessoas, mas ensinamos a palavra. Não somos como os do mundo, sentimentalistas, ensinamos a palavra. Oh Deus, hoje eu estou mudando o assunto o tempo inteiro. Fecha parênteses. Ai deles, por quê? Aí Judas fala de 3 coisas. Vamos dizer, 3 ilustrações. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Coré. Eu vou falar Coré, porque a nova tradução mudou para Corá. Mas eu já estou acostumado, por isso eu não me lembro. Vou falar Coré, me perdoe. Ok? Veja, 3 coisas. Esses 3 personagens definem quem são esses que Judas está aqui lamentando a sorte deles. Judas chama de ímpio. É quem dissimuladamente está dentro da igreja, mas seguem o caminho de Caim. Está na igreja, mas vivem no erro de Balaão. E por último, perecem na rebelião de Coré. O que esses 3 personagens nos ensinam? Primeiro deles, primeira coisa, quem é que distorce o evangelho? É aquele que anda no caminho de Caim. Quem é Caim? Caim foi o primeiro filho do primeiro casal. Não é? Adão e Eva tiveram um filho chamado Caim. E depois teve um outro filho chamado Abel. Muitas pessoas
sempre tem novo convertido na igreja, né? Então, o novo convertido sempre fica chateado porque ele não entende com quem Caim se casou. Mas presta atenção, a Bíblia não é livro de história simplesmente. É um livro de vida. Cada evento é narrado porque ele vai servir de instrução e edificação para as gerações todas que viriam depois. Portanto, leia a Bíblia para receber vida. Mas se é uma questão que te incomoda, veja bem, não tinha outra maneira. Se a humanidade começou com um casal, era inevitável que os filhos deste casal teriam que casar entre si. Então Caim, ou ele se casou com uma das suas irmãs, ou se casou com uma das suas sobrinhas. Não, pastor, mas a Bíblia só fala de Caim e Abel. É porque está contando a história, esse evento. Ok? Esse evento aconteceu quando eles já eram adultos. Não foi quando tinha 5 anos de idade. Entendeu? Numa época que não tinha nenhum tipo de maneira, né, de planejar a gravidez, é óbvio que eles foram tendo filhos. Então, nessa altura desse evento, talvez já tivesse alguns, né, quem sabe, uns 10 filhos ou mais. Está entendendo? Por isso, quando vão se casar, naquele momento não tinha outra maneira. Ainda que hoje não pode. Né? Depois que veio a lei estabeleceu que não podia mais irmão com irmão se casar, se fossem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Okay? Mas naquele tempo não tinha outro jeito. A Bíblia fala então que depois de uns tempos, está lá em Gênesis capítulo 4, depois de uns tempos, diz a Bíblia, Caim e Abel vieram adorar a Deus. E eles vieram adorar a Deus, e conta a Bíblia que Caim trouxe do melhor da sua lavoura. Então ele trouxe o que? Cereais. Ele deve ter trazido o que? Trigo, cevada, né? Ele trouxe cereais, algo para se fazer pão. Sempre foi a prioridade. E Abel, pelo seu turno, né? Ele era pastor de ovelhas. Ele trouxe uma ovelha e sacrificou ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Mas a Bíblia diz que Caim trouxe também das primícias, do melhor. No entanto, Deus rejeitou. Por que Deus rejeitou Caim e Deus aceitou Abel? Tem algo a ver com o comportamento de ambos? Será que Abel era mais bonzinho? Será que Abel comportava-se melhor do que Caim? A Bíblia não fala isso. É irrelevante o comportamento. O que importa é a oferta com a qual você chega. A Bíblia fala que quando o homem e a sua mulher, Adão e Eva, caíram no pecado, a Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus. Então tentaram fazer roupas para si com folhas de figueira. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus. E ninguém pode se apresentar diante de Deus